Você já ouviu falar que o artigo 142 da Constituição autoriza a chamada intervenção militar constitucional? De novo essa história. Montesquieu está se remexendo no caixão. Não sabe quem é Montesquieu? Explica muita coisa. O grande teórico, né, da separação de poderes se chama Montesquieu. Publicou em 1748 seu famoso livro O Espírito das Leis. Lá a gente tem a clássica teoria da separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Isso está justamente lá no livro 11º, capítulo 6º, que se chama Da Constituição da Inglaterra. Opa, mas não foi o francês Montesquieu que inventou a separação de poderes? Ele foi lá na Inglaterra, observou uma realidade que existia lá desde 1688, chamada Revolução Gloriosa. Então, toda vez que a gente está discutindo a relação entre os três poderes, essa é a origem. Vamos lá. O poder legislativo já existia. Aliás, o parlamento inglês, desde mais ou menos 1215, ele já era muito parecido com o que ele é hoje. Extremamente avançado para a época. O parlamento, aos poucos, foi ganhando cada vez mais poder. O parlamento já era, né, nessa ideia moderna de democracia representativa, a casa do povo, por assim dizer. Né? A Inglaterra tem um sistema de duas câmaras, uma câmara baixa e uma câmara alta, a famosa Câmara dos Lords, e a Casa dos Comuns, que então são os representantes do povo, e que nessa época também era a burguesia. O parlamento inglês já tinha conquistado um importante poder, que era o poder sobre o orçamento. Então, existia um rei, ele continuava mandando, mas com o dinheiro aprovado pelo parlamento. Isso é importante. A burguesia da época estava insatisfeita com o rei, que era católico, e aí tem toda uma questão da igreja condenar o lucro e tudo mais, e aí se optou por tirar o rei e para colocar no lugar um rei que fosse protestante. Quem foi que colocaram no lugar? Justamente a rainha Elizabeth, atual rainha da Inglaterra. A Revolução Gloriosa trouxe como a maior contribuição um poder judiciário independente e criou uma ideia que parece que no Brasil não foi bem compreendida, uma ideia de que ninguém está acima da lei, nem mesmo o próprio rei. Então aí estava a ideia de supremacia do parlamento. E o parlamento se manifesta como? Através de leis. Estava lançada a tripartição de poderes clássica, que seria copiada no mundo inteiro. Qual é a lógica da separação de poderes? Nós temos que lembrar que ela é uma lógica liberal. É uma lógica que busca o Estado mínimo. E como que a gente faz isso? Alguém poderia pensar o seguinte: nós pegamos o poder que era um só, que era o poder do rei, e dividimos por 3. Não é só isso. A lógica por trás de toda a separação de poderes é colocar um poder contra o outro para que eles se anulem. Não é simplesmente dividir por 3. Como eu disse, é uma lógica de Estado mínimo.
É uma ideia liberal, ocorreu no contexto das revoluções burguesas. Então, a separação de poderes, ela é justamente para frear o arbítrio. Mas vem cá, como é que vai funcionar isso? Um poder contra o outro. Quem é que vai ficar com a palavra final? Montesquieu faz uma observação muito interessante sobre o que ele viu na Inglaterra. A última palavra é a do judiciário. O poder executivo tem a espada na mão, a força, o comando das Forças Armadas. O poder legislativo tem a bolsa na mão, tem o dinheiro. O poder econômico. E o judiciário? Montesquieu dizia, o judiciário, de certa maneira, é um poder nulo. E é justamente daí que vem a sua legitimidade. É justamente porque ele é nulo. Ele não tem o poder econômico e ele não tem o poder da força. Por isso que dos três poderes, ele é o único que vai ter a imparcialidade necessária para julgar os outros. Por isso, todos devem se submeter à lei. É uma ideia bem básica. Vamos lembrar, 1688. Não é outro dia na história, como alguns fazem crer. Pois bem, vamos falar então da Constituição Brasileira, que é o nosso debate aqui. Quando a gente olha a Constituição Brasileira, a gente vê perfeitamente essa lógica apontada pelo Montesquieu. Ao longo de toda a Constituição, a gente vai vendo um poder está amarrado no outro. Um tem competência de fiscalizar o outro. Ora vai ser o legislativo, ora vai ser o judiciário. Há uma série de mecanismos, de novo, eu vou repetir, há uma série de mecanismos na nossa Constituição destinados a coibir a invasão de um poder na esfera do outro. Esse problema existe e ele tem uma solução na própria Constituição. Várias. O Procurador-Geral da República disse numa entrevista que se houvesse a invasão de um poder no outro, poderia se autorizar a intervenção militar com base no artigo 142 da Constituição. Vamos voltar lá do início, aquela conversa lá de Montesquieu, Inglaterra, etc. A separação de poderes foi inventada para que justamente um poder fosse uma pedra no sapato do outro. Porque é uma lógica liberal, uma lógica do Estado mínimo. Então, para começo de história, a gente não pode tratar isso como se fosse um evento criminoso e etc. Não, isso é a democracia funcionando. Em segundo lugar, a Constituição deu instrumentos para combater a invasão de competências. A Constituição Federal, ao longo de todo o seu texto, ela dá as competências de cada um dos três poderes e dá também as ferramentas para coibir os abusos. E Forças Armadas não é uma delas. O texto do artigo 142, ele não é dos mais claros, ele foi objeto de polêmica lá na época da Constituinte, com os militares e tudo mais. Ele tem, de fato, uma redação que parece dar a entender que realmente se poderia fazer alguma coisa do tipo. O artigo 142 diz que as Forças Armadas elas servem também para garantir a lei e a ordem a pedido de qualquer um dos três poderes. Isso é um outro aspecto engraçado que essa gente não fala, porque parece que é só o político deles que pode pedir, né? Isso eu queria saber desse pessoal que defende essa tese maluca, por exemplo, o nosso Procurador-Geral da República, se o poder judiciário pode pedir, então, a intervenção federal
das Forças Armadas derrubando o presidente, por exemplo, fazendo uma quartelada. Porque o artigo 142 diz que é qualquer um dos três poderes que pode pedir. Né? Então, por essa lógica, eu quero saber se o Rodrigo Maia e o Alcolumbre também podem pedir intervenção federal no nosso presidente da República. E aí, o que vocês acham? O Congresso pode? STF pode? De novo, se o fundamento é o artigo 142, o artigo 142 fala que a garantia da ordem e da lei, né? Cumprimento das decisões judiciais, é a pedido de qualquer um dos três poderes. E aí, o que vocês acham? Gente, isso não existe. Já há uma lei complementar que regulamenta a atividade das Forças Armadas e esclarece muito bem. E, basicamente, ao contrário de muitos outros países, há uma autorização para que as nossas Forças Armadas atuem em questões internas de segurança pública, como a gente já viu várias vezes acontecendo, onde a gente precisa, por conta da criminalidade, recorrer às Forças Armadas. Tem muitas constituições por aí afora que proíbem isso. A nossa quis dar uma permissão. Tem nada a ver com golpe militar. Tem nada a ver com golpe militar. Em nenhum lugar da Constituição está dito isso. Até porque a Constituição tem todo um sistema democrático. Ela preza, acima de tudo, a democracia. A nossa Constituição deixa claríssimo que não existe nenhuma hipótese dentro dela que não seja democrática. A única opção existente na nossa Constituição é a democracia. E evidentemente que qualquer golpe é proibido. Querer sustentar que a Constituição autoriza um golpe militar, qual é o sentido de ter uma Constituição se ela faz isso? Não tem o menor sentido. A Constituição ela existe justamente para proteger o cidadão com seus direitos fundamentais dos arbítrios do poder. Então, como é que uma Constituição vai autorizar um golpe militar? Como, gente? Sério, me explica isso. Da onde vocês tiram essas ideias? Tem o menor cabimento. É que 2020 discutindo um troço desse. Me desculpe, mas isso é idiota, isso é imbecil. Isso não tem pé nem cabeça. Sério, não tem pé nem cabeça. Isso não é debate que se faça. É ridículo. A OAB teve que fazer um parecer de 20 e poucas páginas para chegar no final concluir. Óbvio que não existe isso. A gente está vendo um fenômeno muito preocupante em todas as áreas do conhecimento. Eu citei o exemplo da Terra plana porque é a mesma coisa. A gente sabe desde lá dos gregos que a Terra não é plana, que a Terra é redonda, desde antes de Cristo, desde a Idade Média. Aí vem um imbecil. Não, porque a Terra é plana, aqui a Terra é plana. E está surgindo isso, né? É a mesma coisa. Todo mundo sabe que a nossa Constituição é democrática, que ela defende a democracia dos abusos. Aí vem dizer que ela sustenta um golpe militar. Por favor. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Não gostou, bota o dislike, não tem problema nenhum. Vai dar like. Like.